Assista a partir de agora mais um programa líder em audiência. Você está ligado na Web TV UAI. Siga-nos pelo Facebook, webtvuai.com.br. Informação de qualidade é o nosso compromisso. Se inscreva em nosso canal do YouTube. Siga-nos também pelo Twitter e fique por dentro do que acontece em Ubai e região. Do meio do gramado, vai firme para o copo em cima dele, vantagem para Pelé. Pelé tentou fazer o levantamento para Toninho, intercepta firme na cobertura Piazza. Piazza dá a bola no ataque mineiro, então a Tostão. Tostão faz grande levantamento para Evaldo. Evaldo correu, dominou, parou na frente de um adversário que é o Verdão, tentou passar, passou, recuou, a bola curta, ficou então para Dirceu Lopes, escapou de mal, virou, chutou. Gol! Uma cinta seca, estonteante em Mauro. Ele vira o corpo de fora da área, chuta de pé esquerdo. Gilmar apenas esboça a defesa. Quando deu pela coisa, a sua cidadela estava outra vez tombada, torcida brasileira. Bola defendida para a corrida na Avenida Madeira, em cima do Demar, pode matar o charuto, vai ele, minha Nossa Senhora! E na volta do nosso Resenha UAI, nós temos o prazer de batermos um papo de boleiro aqui agora com Dirceu Lopes, ponta de lança, natural de Pedro Leopoldo e conhecido como O Príncipe. Dirceu Lopes surgiu para o futebol em 1965, num ataque que era formado por Natal, Evaldo, Tostão, Hilton e Dirceu. É o segundo jogador que mais fez gol e que mais vestiu a camisa do Cruzeiro. Dirceu Lopes, muito obrigado por receber a nossa equipe. E para nós começarmos o nosso bate-papo, você foi descoberto para o futebol na sua cidade natal, Pedro Leopoldo. Dizem que o maior rival do Cruzeiro é quem gostaria de contratá-lo, mas que no final das contas você acabou indo para a Celeste. Essa história procede? Como foi esse acontecimento? Um abraço à população em geral de Ubá. Estou lisonjeado, agradecido pelo carinho que me cercaram aqui. Tem coisas que dificilmente explica. Não sei porque não tive a oportunidade de vir ao bar, porque se existe uma pessoa que conhece Minas Gerais, o Brasil, o mundo, essa pessoa sou eu, né? É uma cidade tão conhecida, que gosta muito de futebol, né? Mas de qualquer forma ainda está em tempo, e agradeço muito pela maneira que me receberam, que me acolheram aqui, muito especialmente a torcida do Cruzeiro, né? Quem manda um abraço a todos e dizer da minha alegria de participar desse evento aqui em Ubá. Verdade, eu em 63, então com 16 anos, fui fazer um jogo amistoso contra o Juvenil do Atlético, um jogo festivo de faixas, e aí eu me destaquei, só que um time amador de Pedro Leopoldo, e quando terminou o primeiro tempo, o treinador lá de Pedro Leopoldo me pediu, disse, você se importa de dar seu lugar para o outro, porque quer jogar, todo mundo quer jogar e tal. Eu falei, perfeitamente, de jeito nenhum. Eu não pertencia ao time, eles me chamaram para reforçar o time, né, compor o elenco, essa coisa aí. Mas, quando eu estava tirando, descalçando a chuteira, que eu estava tirando, que eu ia entrar no banho, chegou lá o treinador do Atlético, né, o falecido Wilson Oliveira, treinador do Juvenil do Atlético, e juntamente com o Marci Rodrigues, que era o treinador do profissional do Pedro Leopoldo, pediram para que eu voltasse, que ele queria me observar melhor. Aí eu, calcei a chuteira, voltei para o segundo tempo. Quando terminou o jogo, ele foi lá no vestiário e me perguntou se eu gostaria de jogar no Atlético. Eu, apaixonado com futebol, apesar de ser cruzeirense, né, apaixonado com bola, nunca vi. Falei, não, quero e tal, mas por minha sorte, isso foi num jogo, numa quarta-feira à noite. Quando foi na segunda-feira, eu trabalhava lá em Pedro Leopoldo, numa serralheria. Chegou lá o diretor do Cruzeiro, me convidando para jogar no Cruzeiro, né? Aí foi que eu fui, aí, meu time do coração, que era meu sonho de menino, jogar no Cruzeiro.
E aí as coisas foram acontecendo, né? E foi uma carreira muito feliz. E no seu início de carreira você jogou junto com o Tostão, né? Gostaria que você contasse pra gente como foi esse seu início no Cruzeiro, como foi para você jogar e começar no clube, como você disse, que é do seu coração. O Cruzeiro foi aquelas coisas que acontecem, né, que a gente não tem nem explicação. Porque eu cheguei de Pedro Leopoldo, o Tostão veio do América, né, só que eu vim para o juvenil, o Tostão já veio já para o profissional. Mas no jogo amistoso, lá em Pará de Minas, foi a primeira vez que eu joguei no time de cima do Cruzeiro. Foi jogar um time misto. Eu estava convocado, eu, Natal, Pedro Paulo, uns 3 ou 4 do juvenil, para completar o grupo. E aí o Tostão machucou, eu entrei no lugar dele e fiz gols, maior sucesso. Aí quando o Tostão voltou, o treinador colocou o Tostão para frente. E aí formamos aquela dupla, né, que realmente tivemos uma felicidade em encantar o Brasil e o mundo, né? Essa dupla aí marcou, tem o seu nome gravado na história do futebol brasileiro. E por falar em história, logo no início da sua carreira você foi campeão da Taça Brasil em cima do Santos de Pelé no Mineirão, recém-construído. Como você define essa hegemonia do Cruzeiro nos anos de 65 e 66 e o Mineirão ajudou para que essa hegemonia ela fosse concretizada? Não tenho dúvida, o Mineirão foi muito importante na história do Cruzeiro, né? Porque o futebol mineiro era um futebol caseiro, um revelador de jogadores para o Rio e São Paulo. É como hoje, né? O futebol brasileiro é um revelador de jogadores para o mundo inteiro, não só para a Europa, né? Mas Japão, China, é exportador de jogador brasileiro. E assim o futebol mineiro. Quando surgiu, em 64, quando o Cruzeiro começou, né, nós ficamos em 3º lugar no Campeonato Mineiro, mas foi tudo ali que começou. E quando na inauguração do Mineirão, em 65, o time do Cruzeiro já foi para o Mineirão pronto. O time já estava pronto, né, com aqueles jogadores que veio da base. E as coisas foram acontecendo. Nós somos campeões mineiros, o primeiro campeão do Mineirão. Tive a felicidade de participar da inauguração, né? Em seguida foi esse título que mudou a história, né, do futebol do Cruzeiro, do futebol mineiro e posteriormente do futebol brasileiro. Esse título eu sempre que tenho oportunidade eu digo que todos os títulos que o Cruzeiro conquistou agora recentemente, todos os títulos foram importantes, da Libertadores, todos, mas todos têm a sua seu significado, a sua importância. Mas o título de 66, sem dúvida alguma, foi o título mais importante da história do Cruzeiro, porque mudou, né? Mudou tudo do futebol brasileiro. Eu disse, Dirceu Lopes, nós podemos dizer que o Cruzeiro ele se preparou para o Mineirão, né? É verdade. Ele se preparou para o Mineirão, porque ele formou um time quando chegou em 65 ele já estava pronto. E aí as coisas foram acontecendo, né? É igual, por exemplo, que o futebol mineiro ele não era assim vamos dizer, um futebol caseiro que não tinha tanta expressão no futebol brasileiro, né? Tanto que quando o Santos foi jogar contra o Cruzeiro era um time desconhecido, né? Na verdade, a imprensa de Rio e de São Paulo, a gente já tinha algum destaque lá, mas nunca que, na verdade, nós éramos desconhecidos. E o Santos era uma máquina de jogar futebol, né? Já era bicampeão do mundo, como o melhor jogador de futebol do mundo em todos os tempos, e que o Cruzeiro dava medo, né? Mas o Santos foi surpreendido porque o Cruzeiro tinha um time de baixinho, que era uma velocidade espantosa, incrível, que o Santos foi surpreendido, né? Porque o Santos não tomava conhecimento do adversário. Essa preocupação excessiva que tem no futebol de hoje, de marcação, de esquema, de tático, não tinha nada disso. O Santos entrava... foi muito interessante que eu tive a oportunidade de... Com o Carlos Alberto, uma oportunidade que tive conversando, aí lembrando desse jogo, e ele me falava assim, olha, me falou, Dirceu, esse jogo ele me chamou a atenção porque o treinador do Santos não dava para eleição. Conversava com um ou outro, mas ele chamou os jogadores, por favor, quero alertar para você, esse time aí, a fama dele que me passaram, que é terrível, que não sei o quê. Então, quando o Santos acordou, já estava 5-0, né? Então, realmente foi
um jogo que mudou a história de todos nós, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar desse jogo, mas antes de abordarmos essa vitória de 6-2 em cima do Santos, continuando no Mineirão, você deu passe para o primeiro gol do Mineirão. Você tem lembranças desse lance? Como foi para você? Não tenha dúvida, né? Dada a sua importância, porque na inauguração do Mineirão, a gente não estava acostumado. Jogava no Independência, né? Quando chega no Mineirão na sua inauguração, com 100 mil pessoas, realmente uma coisa assim assustadora. E de fato eu tive a felicidade de dar o passe para o Buglé, seleção brasileira contra o River Plate da Argentina. Realmente é uma coisa assim que, falando aqui, passa um filme, né? São coisas que a gente não esquece nunca mais na vida. E agora falando desse jogo contra o Santos, na Taça Brasil de 66, vocês eliminaram Fluminense, Americano, Grêmio e venceram o Santos, que à época, como você disse, era o melhor time do mundo, sem sombra de dúvidas. Foi uma vitória por 6-2 no Mineirão e uma virada de 3-2 no Pacaembu. Quais são as suas principais memórias desses jogos e principalmente desse 6-2? Bom, 6-2 foi o jogo da vida do Cruzeiro, né? E muito particularmente minha. Porque eu sempre falo, né, que eu tive a oportunidade de falar sobre esse jogo, eu sempre digo que o espírito do rei baixou no príncipe, né? Porque eu fiz 3 gols naquele jogo, eu sofri um pênalti, dei uma assistência para o Natal, então eu estava com uma caca, né? Foi o jogo da minha vida, o jogo da vida do Cruzeiro que mudou tudo. E quando fomos para São Paulo, o resultado normal no primeiro tempo seria 4-5, porque a gente não conseguia passar do meio do campo, porque o Santos estava por aqui com a gente, porque levamos uma sacola de 6, foi vexatório, ainda mais para um time desconhecido, né? Mas foi um fato verídico, histórico, que quando nós estávamos no vestiário lá do Pacaembu, todo cabeça baixa, aquele silêncio, porque o sonho estava saindo entre as mãos, né? A gente, quando ganhou do Santos de 6, a gente começou a sonhar com o título, né? Porque até antes de jogar contra o Santos, a gente nem pensava, quer dizer, pensava, né? Mas não imaginava que a gente fosse poder ser campeão do Brasil. E quando terminou o primeiro tempo 2-0, aquele silêncio, lá, entrou no vestiário o presidente do Santos, né? E Atier Jorge Cury, comentou seu Falcão, presidente da Federação Paulista, e na nossa frente chamou o seu Felício. O Felício Brando, nosso presidente, chegou e na nossa frente conversamos. Havíamos aqui conversar com o senhor para a gente marcar o 3º jogo para o Maracanã. Então, o nosso treinador, que tenha sido Ayrton Moreira, falecido Ayrton Moreira, pegou isso como um gancho e pegou para estímulo, né? Vocês ouviram? Vocês prestaram atenção no que eles falaram? Então, nós temos que acreditar em a gente. Mexeu com nossos brilhos, mexeu com tudo que tinha direito. E o time do Cruzeiro, ao contrário do Santos, era um time muito novo, né? A gente era uma média de idade aí, 18, 19 anos, e é só funcionário da Branca de Neve, né? Era só estatura mediana, igual eu, né? E corria muito, uma velocidade espantosa. E o Santos já era desgastado, já era um time desgastado porque jogava muito, né? Jogava nesse mundo inteiro aí, jogos atrás de jogos e tudo, e jogadores já final de carreira, já tinha o Coutinho, que já estava com problema de contusão, né? Já estava o Zito, que já estava parando. Então, e quando viramos de 3-2, foi realmente um feito que mudou a nossa história, né, do Cruzeiro, de todos nós jogadores. A próxima pergunta que eu tinha colocado aqui na pauta, o senhor justamente já falou sobre o primeiro jogo, 3 gols, uma assistência e um pênalti sofrido. Nesse jogo surgia Dirceu Lopes, o príncipe. Muito suspeito, né? Porque o Pelé, tive a felicidade, eu sempre digo que Pelé e o Garrincha, para mim, são inigualáveis, né? Foi 2 gênios do futebol e que, quando eu era menino lá em Pedro Leopoldo, eu gostava de imitá-los, né? Então, quando o Pelé soltou essa, para mim não tem preço, não tem dinheiro que pague, né? Ter o reconhecimento dos 2 maiores jogadores de futebol que eu vi na minha vida, né? Tanto Pelé quanto Garrincha. Inclusive aqui na biografia conta essa história do Mané, né? Que logo que surgiu o Cruzeiro, nós estávamos lá em São Paulo,
fazer um jogo contra o Corinthians no sábado à noite. Aí bate na porta, estava o Raul, eu e o Raul no apartamento. E aí bate na porta e o Raul vira para mim e vai lá, nego. Eu falei, não, vai você. E o Raul sai, fala, pô, você é preguiçoso, aquelas coisas de boleiro, né? E aí o Raul volta, nego. Eu falei, pô, o que é? O que é, pô? O que é? Eu até assustei. Quem está aqui? Entrou o Mané. Porra, foi uma emoção para mim que, sinceramente, eu não consegui falar com ele, tão emocionado que eu fiquei. E são coisas assim que não tem preço, né? Essa felicidade que eu tive de ter o reconhecimento de dois dos maiores ídolos que eu tive no futebol. E podemos dizer que Cruzeiro e Santos eram garantias de bons jogos. Só duas academias de futebol, futebol para frente, aberto, né, de garantia de espetáculo. Foi o clássico do futebol brasileiro na época, né? Cruzeiro e Santos. E, Dirceu Lopes, os títulos do Cruzeiro de 65 e 66, eles mudaram não somente a história do futebol mineiro, mas como também do futebol brasileiro. Porque a partir da vitória do Cruzeiro, clubes de fora do eixo Rio, São Paulo e Belo Horizonte passaram a reivindicar para disputar os campeonatos, o campeonato nacional. Como você enxerga essa importância e o seu papel nessa história? É o que eu digo, né? Esse título, que pesa em todos os títulos serem importantes, mas esse título, ele, sem dúvida alguma, foi o título mais importante da história do Cruzeiro, né? Porque ele mudou esse fato verídico, não só do futebol mineiro, mas do futebol brasileiro, né? Que, como você disse, os clubes de Recife, de Porto Alegre, reivindicar da Bahia, reivindicou participar do Campeonato Brasileiro. E é aí que se transformou no Campeonato Brasileiro. E agora a gente, saindo um pouco da Celeste, falando de seleção brasileira. Você se firmou na seleção com João Saldanha. Como era a sua relação com o técnico? O João simplesmente me adorava, né? Tanto que ele gostava de mim, que tinha uma consideração comigo, que ele dizia até, me deixou numa saia justa danada, porque a seleção brasileira foi jogar um amistoso lá no Mineirão. Quando chegamos lá, a imprensa toda em cima dele, e aí perguntaram para ele, João, qual que é o jogador mais importante da seleção brasileira? Que eu todos esperavam que ele fosse falar que era o Pelé. Ele falou, é o Zé do Milho. Que ele vai pedir na seleção, é o Zé do Milho, né? Só não posso dizer porquê, né? Mas ele tinha um carinho especial comigo, né? E aí a imprensa toda veio em cima de mim, coisas loucas. E o jogador mais importante da seleção que eu era, com a entrada do Zagallo, eu passei menos importante. Continuo tendo, já melhorei muito, mas sempre tive problema de timidez, né? Nunca fui de falar muito, falo pouco. E é fácil, né? Cortar mais o time do que você imagina o seguinte. Imagina se o Zagallo corta o Gerson. Aí ele caía também, né? Porque ia ser um Deus nos acuda. E nós falamos aqui agora há pouco de jogar contra o Pelé e jogar ao lado do rei, o príncipe e o rei. Como era para você? Foi uma realização de um sonho, né? Imagina, eu nunca pensava, né? Eu tinha um sonho de ser um jogador do Cruzeiro, eu sonhava poder dar conforto à minha família, mas eu nunca imaginava que pudesse um dia jogar junto com o rei, né? Que era meu ídolo, muito menos ter essa felicidade que eu tive, né? De ter o reconhecimento do Mané. Quer dizer, são coisas que a gente não tem nem palavra para expressar a felicidade que me causou esse reconhecimento, esses elogios desses dois gênios do futebol. No ano de 69, João Saldanha deu uma entrevista relacionando os 11 jogadores titulares da seleção brasileira para um jogo. E, surpreendendo a todos, Dirceu Lopes barrou o Pelé. Como foi para você essa experiência? Olha, foi até constrangedor para mim. Coisa que eu nunca imaginava, nem pensava. É claro que eram jogos amistosos que tinham a finalidade de testar a melhor maneira de se jogar e tudo mais. Mas deixar o Negão na reserva, para mim, foi constrangedor. Eu me senti constrangido de ter uma situação dessa. Mas eu fui muito feliz, né? Uma carreira realmente muito feliz, muitos títulos, muitas glórias. As pessoas, às vezes, me falam, né? Você nasceu numa época errada do futebol. Eu sempre digo, né? Que
Deus foi muito complacente comigo. Eu nasci na época certa, tudo certo para mim. Tudo aquilo que eu pedi, quando eu era menino em Pedro Leopoldo, eu fui atendido. E eu nunca tive essa preocupação, essa ganância de ganhar dinheiro. E evidentemente, graças a Deus, eu nunca perdi essa coisa de me preocupar, de dar bons exemplos, né? Porque o grande legado do ser humano, na verdade, não é ter, é ser. Né? E por isso que eu nasci na época certa. Imagina você há quantos anos que eu já parei e ter o reconhecimento, né, de chegar aqui em Ubá, né, de chegar na porta lá da rádio, que eu fui lá dar uma entrevista. Tem uma senhora olhou assim para mim, ela até assustou, disse Seu Lopes. Assim, quer dizer, não tem dinheiro que paga isso, né? Não tem dinheiro que paga esse reconhecimento, esse carinho, né? Não só da torcida do Cruzeiro, mas de todos os torcedores, daqueles que gostam de futebol, né? Sabe que até para o próprio repórter que é uma honra e uma grande responsabilidade fazer essa entrevista com sua pessoa. E não só falando de momentos bons de Seu Lopes, porque a vida também é feita de momentos bons e ruins. Como foi para você ficar de fora da Copa de 70? Foi um trauma? Você demorou a superar essas questões? Conta pra gente um pouco dessa história, por favor. Não vou negar que foi, como você disse, né? Foi um trauma. Eu fiquei traumatizado, fiquei, né, chateado. Mas o Cruzeiro, o meu pai foi jogador de futebol, então tinha questão de psicologia, eu sempre me preocupei muito, né, com a minha família. Então, meu pai me deu total apoio e tinha um diretor de futebol, o seu Carmen de Furlete, que também era um segundo pai para todos nós jogadores, e que me tratava, né, com o maior carinho. Não, que isso, eu tenho que... Então, foi assim, o baque, ele passou rápido, porque eu tive carinho, eu tive apoio, e consegui, mas foi, sem dúvida alguma, o maior baque que eu tive na minha carreira, mas, felizmente, graças a Deus, não ficou mágoa, não ficou rancor, e que isso que é importante, né? A gente tentar ser superior a essas coisas que acontecem, né, na vida da gente. E como a vida ela é feita de altos e baixos, voltando novamente a momentos de alegrias, em 1976 você conquistou a Taça Libertadores pelo Cruzeiro. Creio que para qualquer jogador de futebol, seja sul-americano o auge, conquistar uma Taça Libertadores. Quais as suas memórias sobre esse título e qual a importância dele para a sua carreira e para o Cruzeiro Esporte Clube? Não tenho dúvida que foi um título importantíssimo mesmo, porque nós tivemos várias vezes para chegar lá no Libertadores, mas só que o futebol uruguaio e argentino, todas as vezes nós fomos desclassificados porque era frio jogar. O doping era naquela época, não tinha controle. Chegava para jogar na Argentina, era soco, era pontapé, e juízes, tudo comprado. Então o Cruzeiro já vinha de várias tentativas para chegar ao título, e infelizmente em 76 a gente conseguiu, com aquela façanha do Joãozinho, né? Que foi um gênio do futebol, né? E tenho muito prazer em dizer, de expressar que foi um afilhado meu, né? Porque em 72, quando o Cruzeiro mudou para a Troca 1, eu sempre ia lá no Barro Preto, porque a categoria de base ficou no Barro Preto. Então, sempre que eu tinha uma oportunidade, à tarde eu ia lá visitar o Léo. Léo era um enfermeiro, e ele tinha um problema no pé, e ele não pôde ir para a Toca 1. E aí eu ia sempre lá tomar um café com ele. Quando chegar um dia, o Léo me disse, falou, Disseu, você tem que ver esse menino aí. Eu falei, quem é? É Joãozinho. Mas Disseu, mas não tem juízo nenhum, não se cuida, gordo, não sei o quê. Aí um dia, eu procurei saber, fui assistir um jogo do Juvenil, fiquei encantado com o Joãozinho. Aí eu passei na casa dele, conversar com o meu filho, o talento que você tem, porque o Cruzeiro teve 2 safras, né? Teve aquela safra inicial, que foi o famoso tripé, né, do Piado Tostão de Seu Lopes, né, Natal, Oliveira e tal. E depois teve uma outra safra, que veio o Joãozinho, Palhinha, Eduardo Rabo de Vaca, né? E o interessante é que o Cruzeiro foi tão feliz, porque não houve um baque, passou da primeira safra,
E para a segunda, aí não houve, né? O jogador manteve, tá? Manteve. E Joãozinho, eu tenho assim, o maior orgulho que eu tenho como filho, e impressionante como eu tenho o reconhecimento dele. Ele mora nos Estados Unidos há mais de 10 anos, e toda vez que ele vem aqui no Brasil, ele não deixa de ir lá em Pedro Leopoldo, me dar um abraço. Quer dizer, a maior fortuna que um homem pode ter é essa, né? Reconhecimento, gratidão, essa que são os grandes valores, né? Dirceu Lopes, e falando em reconhecimento, no ano de 2013 você recebeu o prêmio Bola de Ouro por ter sido o melhor jogador do ano de 1971. Após 42 anos, este reconhecimento, como foi para você? Muito emocionante, né? Não poderia ser de outra forma, porque eu tinha total desconhecimento, que eu fui convidado para participar do programa, mas eu estava pensando que eu fosse para entregar os troféus, porque o Cruzeiro, nesse evento, se não me engano, 5 ou 6 jogadores que foram premiados, né, com a bola de prata, e o Everton Ribeiro, que foi o que ganhou a bola de ouro, se não me engano. O Cruzeiro ganhou o brasileiro. Ele ganhou o brasileiro, é. E eu estava lá, e daqui a pouco me chamaram na frente, nem desconfiava de nada. E aí tinha um telão, eu achei muito interessante, que tipo uma fumaça, e começou a aparecer meu rosto, e eu olhei assim, foi interessante, parece comigo. Nem imaginava. Porque de rapaz tiraram aquela cortina de fumaça da tela, era eu. Aí o locutor começa, reconhecimento, não sei o quê. Muita emoção, né? Muita emoção, que aliás foi e continua sendo, né? Até hoje, passado mais de 40 anos que eu parei de jogar, mas continua, eu particularmente fico impressionado de ver o carinho que o torcedor do Cruzeiro, o sentido de gratidão, né? Evidentemente que não é só comigo, né? Mas principalmente aquele time de 66. É um negócio assim impressionante. E esse reconhecimento, esse carinho e todo esse tratamento da torcida do Cruzeiro com você está representado na sua biografia, O Príncipe, escrita pelo jornalista Pedro Blanc. Como foi para você receber essa homenagem, falar da sua carreira? Conta um pouco sobre a sua biografia para a gente. Olha, eu sempre me preocupei em dar bons exemplos, né? Eu sempre essa questão de bom comportamento. E eu sempre falo que não o fato do artista, né, ser eu, artista bandido, né? É artista, né? Mas não o fato de ser eu, mas é porque realmente é uma história muito bonita de um menino cujo sonho era jogar no time do coração, que foi o Cruzeiro, de poder dar conforto à minha família, né, uma família grande, passamos necessidade e tudo mais. E os sonhos foram todos realizados. Então, realmente é uma história muito bonita, e eu sempre faço questão de onde que eu vá, levar, porque eu tenho uma consciência tranquila de que, sobretudo os jovens, né, e aqueles que gostam de futebol, vai ler uma biografia que era altamente exemplar. Infelizmente, o Brasil passa por um momento de transformação, carente de bons exemplos, né? Então, isso me deixa muito, muito feliz de ter consciência de que a fama não me consumiu. Graças a Deus, eu consegui sair do futebol sem mancha, sem vício, sem nada. Então, não tem dinheiro que pague, né, essa dádiva que o Deus me concedeu de procurar ser um homem preocupado com os bons exemplos, né? E, para terminarmos a nossa entrevista, eu tenho aqui uma camisa da Seleção Brasileira que vou pedir que você autografe para a gente, porque o homem que barrou o Pelé, isso não é para qualquer um. E, por final, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores aqui de Ubá e falasse um pouco mais aí sobre a sua biografia. E aqui fica também o nosso agradecimento à Web TV Uai por nos proporcionar esse momento que indescritível e imensurável. Muito obrigado mesmo. Nossa, eu que tenho que agradecer, dizer à população aqui da cidade que eu estou muito feliz pelo recebimento, pela acolhida, né? Para mim, são coisas que eu não tenho palavras para expressar esse carinho que todos vocês aqui me receberam, e está, de uma certa forma, contribuindo por um evento
que é muito legal, e espero que a torcida do Cruzeiro compareça, que prestigie esse evento, que tenha certeza que é um evento que veio para ficar, que vai ter muito sucesso, né? Obrigado a todos, obrigado pelo carinho, obrigado pela amizade. E esse livro, né, nossa biografia, nós vamos fazer o lançamento lá no evento, e tenho certeza de que aquelas pessoas que adquirirem vão ficar muito felizes, porque realmente a história é muito bonita. Então, obrigado. Conversamos aqui com o Dirceu Lopes. Dirceu Lopes, para nós da Web TV UAI, é uma honra. E aqui a gente termina essa nossa edição de reestreia do nosso Resenha UAI com a lenda viva do Cruzeiro, Dirceu Lopes. Sem palavras, o agradecimento é fora do normal. Confira, não deixe de assistir e muito obrigado, Dirceu Lopes. Do meio do gramado, vai firme Procópio em cima dele, vantagem para Pelé. Pelé tentou fazer o levantamento para Toninho, intercepta firme na cobertura Piazza dá a bola no ataque Mineiro, então Tostão faz grande levantamento para Evaldo correu, dominou, parou na frente de um adversário que é o Verdão, tentou passou, recuou, a bola curta, ficou então para Dirceu Lopes, escapou de mal, virou, chutou, gol! Uma cinta seca, estonteante em Mauro. Ele vira o corpo de fora da área, chuta de pé esquerdo. Gilmar apenas esboça a defesa. Quando deu pela coisa, a sua cidadela estava outra vez tombada, torcida brasileira. Bola defendida para a corrida na Avenida Guadaíra, em cima do Demar, pode mandar o charuto, vai olho no lance. Minha Nossa Senhora! A Web TV UAI está em todo lugar. Siga-nos pelo Facebook, Instagram, Twitter, YouTube e pelo site www.webtvuai.com.br.